eu estava falando, a nossa aula de hoje será sobre o exame parasitológico de fezes. Então, o exame parasitológico de fezes, como os demais exames clínicos, né, exames laboratoriais, ele deve seguir uma sequência de eventos para evitar erros da execução da técnica e evitar possíveis falsos positivos ou falsos negativos, né? Executar a técnica da maneira mais adequada possível deixa o exame com uma acurácia, um grau de acertabilidade muito próximo de 100%. Então, detalhes como o tempo de armazenamento da amostra, o tempo de coleta até a chegada dessa amostra no laboratório, se é uma amostra fresca, se é uma amostra conservada, como que foi preparada essa amostra, como que foi centrifugada, e também quais as técnicas de coproparasitologia empregadas, além da experiência do analista clínico nessa observação, podem ser pontos cruciais na execução na liberação de um exame confiável. Então, o exame coproparasitológico, o exame parasitológico de fezes, é um exame de rotina no laboratório de análises clínicas, e ele tem como finalidade identificar tanto helmintos, né, parasitas multicelulares, quanto protozoários, né, parasitas unicelulares. Os helmintos, eles serão identificados pela presença de ovos, como exemplo aí nós temos um ovo de Schistosoma mansoni, bem característico, né, com o seu espículo lateral, e no interior dá até para ver o miracídio bem evidente no interior desse ovo. Já os protozoários, nós podemos visualizar esses organismos na forma de trofozoito e na forma livre, na forma ativa, né, metabolicamente e sexualmente falando, ou na forma encistada, quando esse protozoário ele se encontra ali numa forma de resistência. Também podem ser visualizados oocistos e esporos, dependendo da espécie do protozoário. Então, essa forma de cisto ou de trofozoito, que a gente pode ver essas duas formas do mesmo indivíduo, ela está intimamente ligada com a apresentação dessa amostra. Se essa amostra está liquefeita, se essa amostra está mais ressecada, isso vai influenciar fatidicamente na apresentação desse parasita. Então, o exame coproparasitológico, ele pode ser realizado de forma macroscópica, né, quando você visualiza a olho desarmado a amostra fecal, e aí você pode descrever a consistência dessa amostra, né, se ela é uma amostra formada, uma fezes formada, semipastosa, pastosa, liquefeita, presença de muco, a presença de sangue, né, presença de resíduos alimentares não digeridos, né, presença de sementes, presença de contaminantes, presença de pelos, presença de insetos, que podem ali dar uma magnitude mais básica dessa amostra, né, no que se refere a possíveis apresentações de parasitas nessa amostra e possíveis contaminantes, né, ou condições do trato digestório, como presença de muco, que geralmente está associada a uma constipação ou um processo inflamatório intestinal. E também a análise microscópica, que pode ser feita com a amostra fresca ou com a amostra preservada. Então, para se fazer, né, para se executar a análise macroscópica, às vezes, alguns parâmetros são um pouco desagradáveis, né? Você vai analisar ali a consistência das fezes, se estão líquidas, semilíquidas, pastosas, semipastosas.
né, formadas, né, ou endurecidas, o odor dessas fezes, né, se está um odor bem forte, né, a cor das fezes, se está um marrom escuro, se está cor acastanhada, ou se as fezes estão pálidas. Por exemplo, a constatação de fezes pálidas pode ser ali um indicativo de que o paciente tem uma doença hepática. Como a gente viu nas aulas anteriores, a cor das fezes, ela é determinada pelo teor de estercobilina, principalmente. Então, quanto maior o teor de estercobilina, mais escura essas fezes serão. Mas essa cor pode ser influenciada, por exemplo, por hemoglobina oxidada, no caso de hemorragias do trato superior, ou presença de hemácias íntegras, no caso de hemorragias no trato superior, na região coloretal. Ela pode ser influenciada por alimentos também, e essa cor pálida é um indicativo de baixa presença de estercobilina, que pode ser decorrente de uma doença hepática, e aí o fígado ele vai ter dificuldade de converter essa bilirrubina indireta em bilirrubina direta, ou pode ser ali uma obstrução do duto colédoco, né? Um exemplo aí da colelitíase, pedras na vesícula, ou pode ser até presença de parasitas, né? Alguns parasitas, quando a infestação parasitária é muito intensa, alguns parasitas podem penetrar o duto colédoco e impedir ali a eliminação de sais biliares. E também gerar até pancreatite, quando eles penetram ali o duto pancreático. Nesse exame macroscópico, também pode ser relatada a presença ou não de sangue ou de muco, ou até presença de proglótides, no caso aí da Taenia solium, Taenia sarginata, que as proglótides são morfologicamente diferentes, de acordo com a espécie, ou proglótides de Hymenopteris nana, de Phyllobothrium lato, que também são platelmintos, que podem contaminar os seres humanos, né? O de Phyllobothrium latum, conhecido como tênia do peixe, e tem ficado cada vez mais frequente a presença de Phyllobothrium latum no Brasil por conta da aceitação da culinária asiática, que tem ali o costume de ingestão de peixes crus. Então, peixes crus contaminados com ovos ali de Phyllobothrium latum pode gerar uma contaminação pela tênia do peixe. Esse exame macroscópico, ele deve ser sempre feito antes do microscópico, porque ele é feito com as fezes não processadas, tá? Antes da centrífugo-sedimentação, antes da diluição e da centrífugo-sedimentação. Então, só depois dessa análise macroscópica, e lógico, não é todo laboratório que faz isso, quase todos os laboratórios de análises clínicas não utilizam esse teste macroscópico. Geralmente são mais em laboratórios de pesquisa, né, especializados em estudos parasitológicos, mas pode ser adotado também. Então, quanto à consistência, esse material fecal ele pode ser classificado como fezes formadas, semiformadas, fezes pastosas ou fezes líquidas. E aí, quanto maior o teor de água, maior a probabilidade de encontrar trofozoídes. Dá para ver aqui na imagem que quanto mais desidratada estiver esse material fecal, maior a presença de cistos, maior a probabilidade de você encontrar formas encistadas do parasita. Por quê? A redução do teor de água faz com que esse parasita ele não encontre um meio adequado para o seu metabolismo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em estado de resistência, que é a forma encistada. Tá? Professor, mas e aí como é que ele vai se multiplicar? Ele entra em estado de cisto quando ele chega próximo ali à extremidade posterior do tubo digestivo, né? Próximo à região anal, para ser
expelido. Mas essas fezes que estão lá na região mais superior, onde as fezes estão mais liquefeitas, a gente se encontra ali formas de trofozoito. É lá onde eles estão se multiplicando, aumentando ali a infestação. Professor, qual é o termo certo? Infestação ou infecção? Infecção, a gente utiliza esse termo para contaminação de parasitas no interior do organismo, né? Como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos que acometem os tecidos não superficiais. Professor, mas o intestino, ele não está dentro do corpo? O lúmen do intestino, não. O alimento, por exemplo, ele só é incorporado ao organismo, ele só faz parte do organismo quando ele é absorvido e cai na corrente sanguínea. Então, o tubo digestivo, a parte interna do tubo digestivo, ela é considerada fora do corpo. Então, toda contaminação parasitária na parte externa do corpo se chama de infestação. Infestação de piolho, infestação de pulgas, de carrapatos, né, e de parasitos. Já quando você fala, por exemplo, de leishmaniose, leishmania, de plasmodium, esses parasitas eles estão no sangue, são hemiparasitas, né? São parasitas do sangue. Nesse caso aí são infecções, tá? Então fiquem atentos a esses dois tipos de terminologias. Você já tinha ouvido falar dessa diferença de terminologia? Diferença de infecção para infestação? Sim, não? Eu não entendi. Se você já tinha ouvido falar a diferença de infestação para infecção? Sim, sim. E que os parasitas intestinais, eles fazem infestação e não infecção. Então, é errado você dizer infecção parasitária. Dos parasitas intestinais. O certo é infestação, porque o tubo digestivo, o lúmen intestinal, ele está fora do corpo. Quando você engole alguma coisa, aquela coisa que você acabou de engolir, ela está fora do teu organismo. Ela só vai ser considerada dentro do organismo quando ela é absorvida pelo trato gastrointestinal e cai na corrente sanguínea. Beleza. Então, esses cistos, eles são vistos em maior quantidade, em maior frequência, quando se tratam ali de fezes formadas, fezes ressecadas, com pouco teor de água. E a forma trofozoítica, né, a forma livre, com locomoção, com metabolismo ativo, é encontrada mais nas fezes liquefeitas. Agora, ovos e larvas de helmintos, né, de parasitas multicelulares, você vai encontrar tanto nas fezes formadas quanto nas fezes liquefeitas, tá? Eu estou falando aí só de protozoários. Então, com relação à consistência das fezes, a gente pode dizer que elas são líquidas, pastosas, semiformadas ou formadas. E sempre resistar, lógico, à presença de muco, se tiver presente, ou de sangue nas fezes. Isso é um dado muito importante. Então, esse exame macroscópico, ele pode ser feito por uma simples observação, onde você vai remover o material fecal ali e revolver com um palito, um bastão, todo esse material fecal e anotar todas as características observadas, né? Coletar ali possíveis vermes ou proglótides que estejam ali nos dejetos. Lógico, e sempre usar luva diante de todas as etapas desse procedimento. Depois desse exame macroscópico, pode ser realizada a tamização, né? Que é peneirar o material. Você vai usar um tamiz ou uma peneira, né, de aço para retirar os fragmentos maiores e, inclusive, separar vermes adultos que possam estar presentes ali.
Então, você vai tamizar, emulsionar as fezes com água e depois coar essa emulsão com uma peneira metálica. E é bom sempre fazer isso, sempre realizando isso em uma pia com jato fraco de água. Esses procedimentos macroscópicos, eles são bem vantajosos, porque eles podem demonstrar eumintos inteiros ou partes de alguns eumintos, como no caso das proglótides de Tênio. Já no exame microscópico, ele também é importante, porque ele vai permitir a visualização de todos os estágios do protozoário e eumintos que são eliminados nas fezes. Esse exame microscópico ele pode ser qualitativo, que é mais utilizado, né? É o mais executado nos laboratórios de análises clínicas, que ele vai só dizer se há presença ou ausência de parasitas. Mas ele pode ser também feito de forma quantitativa, que vai ser feita ali uma inferência da carga parasitária. Nos laboratórios comerciais, né, de análises clínicas, geralmente eles não utilizam essa análise quantitativa, a não ser que seja explicitamente requerida pelo médico, tá? Na maioria das vezes é feita só o qualitativo. Lógico, nos laboratórios de pesquisa, eles também fazem eles utilizam o método quantitativo também para fazer o cálculo de carga parasitária. Então, nós temos aí alguns métodos parasitológicos, como o método de Stolhausen e o método de Catucates. Esse exame microscópico, ele pode ser feito de forma direta, a fresco, ou ele pode ser feito através de técnicas de concentração, que é o mais recomendado. Então, simplesmente pegar um fragmento de fezes, colocar o corante e colocar uma lamina, ela vai gerar ali uma maior dificuldade de encontrar espécimes parasitárias. Agora, quando você executa uma técnica de concentração, aquele material a ser analisado, ele vai estar mais rico de possíveis espécimes parasitárias. No exame microscópico também pode ser empregado as colorações, que são muito importantes para destacar melhor as estruturas, os estágios larvários, os ovos, os trofozoítos e os cistos dos parasitas. As colorações, elas podem ser de dois tipos: colorações temporárias ou colorações permanentes. Exemplo de coloração temporária, nós temos a solução de iodo, a solução de Kensel, solução de Nair e a solução do mertiolate, né, monoiodofenol. E as permanentes, né, hematoxilina férrica e o tricrômico. Exemplo de solução de iodo, como que se prepara? Primeiro, elas são indicadas para a coloração de cistos, porque o iodo, ele é um íon que ele se liga a carboidratos complexos, né, como glicogênio, celulose, e ao se complexar com esses carboidratos, ele cria ali uma tonalidade marrom ou violácea. Eles não são indicados para coloração em estágios vegetativos dos protozoários. E as principais soluções de iodo, nós temos aí a solução de Lugol, solução de Dober-O'Connor, solução de D'Antoni e a solução de Donaldson. Como que é feita, então, a solução de iodo? Na preparação, se pega 5 gramas de iodo, 10 gramas de iodeto de potássio e dilui esses sais, esses pós,
em 100 gramas de água destilada deionizada. Então, primeiramente, se dissolve os 10 gramas de iodeto de potássio em água e vai adicionando lentamente os 5 gramas de cristais de iodo e agitando até a mistura dissolver-se completamente. Depois, filtra essa solução e estoca em frasco âmbar, né, protegido de luz. O que essa coloração ela vai fazer para que a identificação do indivíduo, do parasita, na lâmina, seja mais fácil? Primeiro, essa solução de iodo, ela vai deixar o citoplasma numa coloração amarelada, né, se complexa ali com substâncias do citoplasma. A cromatina periférica dos núcleos, ela vai ser corada de marrom, então a gente consegue ver aqui a periferia da cromatina nuclear, né? Nós temos aqui 4 núcleos. E os cistos, nos cistos, o glicogênio ele vai se corar em castanho escuro. Então, aqui nós temos um exemplo em cima de uma entamoeba histolítica. Por que eu sei que é uma entamoeba histolítica? Porque ela tem 4 núcleos. Até 4 núcleos é uma entamoeba histolítica. A entamoeba coli dispar, ela vai ter de 5 a 8 núcleos. Então, como fazer a execução de um exame direto a fresco? É um procedimento simples e eficiente para a identificação de protozoários e hominídeos. Então, você vai precisar de, no mínimo, 2 gramas de material fecal. Você vai precisar preparar as lâminas, fazendo limpeza ali com solução salina a 0,85% ou uso de Ringer. As colorações temporárias, elas podem ser utilizadas para identificação dos protozoários durante esse método. Como que é feito o procedimento? Você vai colocar uma gota de solução salina com concentração de 0,85% de um lado da lâmina e uma gota de solução de iodo do outro lado. Você vai remover uma pequena porção das fezes e emulsionar nas soluções, tanto de salina quanto de iodo. Cobrir, e depois que você homogeneizar essas 3 porções, você vai cobrir com uma lamínula de 22 por 22. A suspensão que você utilizar, né, após essa mistura, ela não deve ser muito espessa, né, porque vai dificultar a identificação, nem muito diluída, porque pode passar despercebido algum parasita, né? Amostras muito diluídas, o erro estatístico é maior. Então, o esfregaço, ele deve ser completamente examinado, você tem que correr todo o esfregaço de fezes, utilizando a objetiva de 10, com uma pequena intensidade de luz. Quando você encontrar alguma estrutura que você suspeite de que seja um cisto, um trofozoíta, um ovo de parasita, você vai confirmar a sua suspeita levando para a objetiva de 40. Então, você vai correr a lâmina na objetiva de 10 e vai confirmar com a objetiva de 40 as estruturas. Os exames microscópicos, eles podem ser feitos quando se utilizando amostras concentradas. O objetivo dessa técnica é aumentar o número de cistos, ovos ou larvas na preparação. Então, você vai retirar ali possíveis interferentes, possíveis sedimentos que possam dificultar a identificação, você vai purificar a sua amostra
a ser analisada, eliminando assim a maioria dos detritos fecais, e você vai mostrar, você vai visualizar esse organismo em um estado inalterado, né? Porque ele ainda está ali no ambiente fecal. Isso facilita muito a identificação. Então, as técnicas de concentração se dividem em duas formas básicas. A técnica de sedimentação, quando o seu material analisado ele vai ser sedimentado, ele vai ficar no fundo do recipiente. E existem também as técnicas de flotação, que você vai empregar algumas soluções com densidade elevada, para que o material a ser analisado ele fique flutuando. Exemplo de técnicas de sedimentação, nós temos a sedimentação simples, ou sedimentação natural, também chamada de sedimentação espontânea, e a centrífugo-sedimentação, que é quando você induz a sedimentação mais rápida, aplicando ali uma força centrífuga através do equipamento centrífuga. Já a técnica de flotação, ela também pode ser uma flotação simples, né? Ou você pode induzir essa flotação mais rápida através de um processo de sedimentação, de uma centrifugação. Exemplo de técnicas de sedimentação. Então, primeiramente, para que serve essa técnica? Essa técnica, os organismos, eles são sedimentados pela gravidade ou pela centrifugação. Então, aquele material rico em possíveis espécimes parasitárias estarão no fundo do recipiente após a conclusão da técnica. Então, os cistos, oocistos, ovos e larvas, eles vão sedimentar, eles serão mais pesados do que a solução e eles acabam se precipitando no fundo do tubo. Alguns detritos vão ficar suspensos, né, porque eles se apresentam menos densos do que a solução. A desvantagem é que a maioria dos detritos eles são muito densos e eles vão sedimentar junto com a amostra a ser analisada. Então, essa é uma desvantagem muito grande. A maioria dos restos de alimentos, né, de vasos vegetais, de alimentos vegetais, né, de fibras de tecido, como de carne, eles também sedimentam e vão ficar ali contaminando a amostra a ser analisada. Então, a sedimentação espontânea. Existem três técnicas básicas de sedimentação espontânea, como o método de Lutz ou Hoffman, o método de Pons e o método de Jenner. Esses três métodos fundamentam-se na sedimentação espontânea em água. Você pode utilizar uma grande quantidade de material fecal e há uma necessidade mínima de vidraria. Então, você vai ter um método simples, que você vai reutilizar praticamente tudo, todas as vidrarias, e é muito utilizado em laboratórios de pequeno porte, que não tem tanto equipamento para executar técnicas mais elaboradas. A desvantagem dessas técnicas de sedimentação espontânea é que há uma grande quantidade de detritos no sedimento ainda, né? Então, ela não é uma técnica que separe muito bem a amostra analisada dos demais detritos. Então, como executar a técnica? Você vai colocar cerca de 5 gramas de fezes frescas em copo graduado ou em um becker de 250 ml. Você vai completar o volume de 50 a 60 ml com água e misturar vigorosamente ali com um bastão de vidro ou com um palitinho de picolé, né, limpo, lógico. Homogeneizar essa amostra o máximo possível e depois você vai preparar essa suspensão acrescentando 100 ml de água corrente. Você vai filtrar essa suspensão colocando ali uma gaze, né,
pedaços de gás na boca de um copo de decantação, né, um cálice de decantação, e vai passar esse material através da gaze e depositar esse material num cálice de decantação. É um copo cônico de 125 ml, ou cálice de decantação. Se necessário for, você pode adicionar água corrente até completar 3/4 do copo cônico. E você vai deixar essa suspensão em repouso de 1 a 2 horas. Então, essa técnica, ela é muito executada em laboratório de pequeno porte, que não tem tanta centrífuga, que não tem ali uma sala com uma centrífuga exclusiva para a técnica de sedimentação. Então, lógico, laboratórios de grande porte, eles executam a técnica de sedimentação, centrífugo-sedimentação. Por quê? Se o volume de amostras for muito grande, não dá para você armazenar esses copos, inúmeros copos de decantação por 2 horas. Fica inviável. O volume, o espaço necessário, o espaço exigido para isso é muito grande. Então, eles preferem fazer uma centrífugo-sedimentação. Depois de 2 horas, você vai colher uma gota desse sedimento na camada inferior e depositar na lâmina. Geralmente utiliza canudinhos, né, de refrigerante, né, porque é um material barato e descartável. Depois, você vai colocar esse material na lâmina, usar o não corante e levar para fazer a análise microscópica, para verificar a presença de ovos, larvas e cistos. Então, aqui nós temos o passo a passo, né? A amostra fecal, que foi diluída, né, e depois tamizada, foi colocada em repouso por 2 horas. Aqui dá para ver a diferença de uma amostra posta para sedimentar recentemente e uma amostra após 2 horas com sedimento aqui bem evidente. Colhe-se, então, parte do sedimento, coloca na lâmina, usando o corante, e é levado, então, para fazer a análise. Existe também o método de centrífugo sedimentação, utilizando ali uma solução pouco densa, chamada de formalina éter. Essa formalina éter, ela tem uma densidade que ela acaba capturando ali parte dos detritos que iriam contaminar a sedimentação. Então, o método de Risch, ela fundamenta-se na sedimentação por centrifugação. Você vai utilizar uma quantidade menor de material fecal, os ovos, cistos e larvas, eles são retidos no fundo do tubo, e os detritos, eles ficam suspensos para a superfície, por conta da utilização da formalina éter. Então, é um método mais rápido, você não vai ter que esperar por 2 horas, você utiliza menos material fecal, né? E ele é um método mais purificado de centrifugação, de concentração do analito. Como que é executado, então, essa técnica? Coloca 1 a 2 gramas de fezes em frasco, contendo 10 ml de água corrente, ou uma solução salina 0,85. Professor, essa solução salina é soro fisiológico? Não. Ela é quase um soro fisiológico. Porque o soro fisiológico, né, que é uma solução salina, só que a concentração de soro fisiológico é 0,90%. 0,90%. Essa solução salina aí é 0,85%. Como que se prepara uma solução dessa? Você vai colocar 8,5 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água. Tá? É bem parecido com o soro caseiro, que você coloca 9 gramas de sal em 1 litro de água. Nesse caso aí, meio grama a menos. Então, depois que você colocar
essa amostra de fezes com água corrente ou solução salina, você vai filtrar a suspensão através de gase dobrada. E receber esse filtrado em tubo cônico também. Só que você vai usar não um cálice de decantação. Você vai utilizar um tubo Falcon de 15. Um Falcon de 15 ml. Você vai centrifugar essa amostra a 650 gravidade por 1 minuto. Então, é uma amostra, é uma centrifugação bem rápida. Você vai descartar, então, o sobrenadante e adicionar novamente 1 a 2 ml de água corrente, ou a solução salina. Você vai ressuspender e depois... Não, você vai tirar o sobrenadante e depois acrescentar essa solução salina. Isso ressuspende novamente. O que é que você está fazendo aí? Você está lavando essa amostra. Você retirou o sobrenadante que estava sujo, colocou novamente água para poder fazer essa lavagem. Então, você vai completar com água corrente, agitar de novo, fazer uma nova centrifugação, e você vai repetir essa etapa de lavagem por 4 ou 5 vezes. Centrifuga, tira o sobrenadante, acrescenta água, centrifuga novamente, tira o sobrenadante, acrescenta água e vai sempre lavando essa amostra. E você vai, como que eu sei que já está o suficiente a lavagem? Ou quando você fizer 5 vezes, ou quando o sobrenadante ele já se apresentar bem transparente. E aí, após essa lavagem, você vai ressuspender esse sedimento, você vai retirar o sobrenadante e vai ressuspender esse sedimento utilizando uma solução de formalina, colocando 1 ou 2 ml de formalina. Completar o volume em 10 ml e deixar em repouso. Depois você vai adicionar 3 ml de éter, fechar o tubo e agitar vigorosamente por 30 minutos, ou 30 segundos. E após essa agitação, você vai centrifugar novamente, agora por 500 G a 1 minuto. E aí o que acontece após a execução dessa técnica? O sedimento com parasita vai ficar na parte superior. Abaixo vai ter uma segunda fase, que é a camada de formalina. Vai apresentar abaixo o tampão de detritos e mais embaixo a camada de éter. Então, depois você vai afrouxar e separar o tampão de detrito das paredes com um estilete fino e decantar as 3 camadas superiores. Você vai limpar com suave de algodão as paredes do tubo e depois preparar as lâminas com a camada de sedimento para fazer a pesquisa dos parasitas. Nós temos as 4 camadas, camada 1, 2, 3 e 4. Então, a camada de interesse é a camada número 1, que é lá de baixo, o sedimento lá de baixo. Já a técnica de concentração por flotação. Nesse caso, a amostra a ser analisada é a amostra superior da resultante da concentração. Então, essa técnica de flotação, ela se fundamenta na diferença de densidade entre as formas parasitárias, forma de cisto, forma de trofozoito. E também a densidade de alguns reagentes. Então, essa técnica utiliza-se reagentes de alta densidade, reagentes mais pesados, que obriga as amostras a serem analisadas ficarem na parte superior. Então, ovos e cistos, eles têm uma densidade próxima da água, entre 1,05 e 1,015 gramas por ml. Então, se você utilizar uma solução com densidade superior a 1,15, esses ovos e cistos eles vão ficar sobrenadando. Ela geralmente é utilizada
soluções concentradas de sal, né? Soluções com muito sal, elas são muito densas. Um exemplo, nós temos aí as águas do Mar Morto. Vocês já devem ter ouvido falar que o Mar Morto, ele é um mar que tem tanto sal que você consegue flutuar nesse mar, né? Por conta da alta densidade da água. A água do Mar Morto, como tem muito sal, ela é muito pesada, muito densa. Então, é basicamente através dessa característica física de águas com um teor elevado de sal que se faz essa técnica de concentração. Então, após essa técnica de flotação, se faz a remoção dos ovos e cistos através de uma membrana clara com poucos detritos. Então, você vai fazer um imprint ali da lâmina com a superfície do líquido e vai coletar o material com possíveis ovos ou cistos. Qual a desvantagem dessa técnica? A alta densidade dos reagentes e também os óleos e gorduras presentes no material fecal também vão ficar suspensos. Pessoal, até aí está dando para compreender? Estão acompanhando direitinho? Alguma dúvida até o momento? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não. Ok. Então, vamos continuar. Uma das técnicas de flotação é o método de Willis, onde você vai promover a flotação da amostra em solução saturada de cloreto de sódio, de sal de cozinha, que é o que eu falei aí, exemplo da água do mar Morto. Então, essa técnica, ela se fundamenta na propriedade de alguns ovos, né, eles flutuarem em solução de densidade elevada. E também de algum desses ovos, eles aderirem também ao vidro. Os ovos com baixa densidade, que são muito bem identificados nessa técnica, nós temos aí os ovos de ancilostomídeos, né, e dos estrongiloides. Essa técnica não é recomendada para ovos pesados, como ovos de trematóides e alguns nematóides. Então, como executar o método de Willis? Você vai preparar uma solução saturada de cloreto de sódio com uma densidade de 1,2 gramas por ml, ou seja, a densidade acima daqueles ovos e cistos que os ovos e cistos normalmente apresentam, que é de 1,05 a 1,15. Você vai adicionar sal em água quente até a ebulição. Professor, por que tem que ser água quente? Porque os líquidos, eles têm uma constante de solubilidade crescente de acordo com a temperatura. Então, a água, quanto mais quente, mais ela tem a capacidade de absorver os íons de cloreto de sódio. Então, você vai colocar mais ou menos 40 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. Depois, você vai esperar esfriar, né? E filtrar essa solução. E depois de preparar essa solução salina concentrada, você vai executar a técnica. Você vai utilizar de 1 a 2 gramas de fezes, colocar em uma cuba de vidro, né? E completar o recipiente
em 1/4 do volume total, com aquela solução saturada de cloreto de sódio. Suspender as fezes até total homogeneização, então você vai pegar um bastão de vidro, um palitinho de madeira, né? Homogeneizar essa amostra. Depois de homogeneizar, você vai completar esse volume do recipiente de vidro até a iminência de transbordar. E depois você vai, com uma lamínula, tocar a borda da cuba, né? Porque as amostras de interesse estarão flutuando nessa amostra. Então, como alguns ovos eles têm a capacidade de se aderir ao vidro, quando você colocar aquela lamínula na superfície da água, esses ovos eles vão aderir na lamínula. Então, essa lamínula deve ficar em contato com esse menisco durante 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai remover a lamínula e inverter sobre uma lâmina para fazer a análise no microscópio óptico. Aqui nós temos um esquema que mostra essa execução de técnica. Aqui nós temos a cuba de vidro, né, que deve ser padronizada. Geralmente ela tem 3 centímetros de diâmetro e comporta ali 20 ml de líquidos, mais ou menos. Então, ela vai ficar ali em contato com esse menisco superior, vai ficar em contato com a lamínula por 20 minutos, e depois você vai utilizar essa lamínula, então, para fazer a análise microscópica. Outra técnica de concentração da amostra por flotação é o método de Faust, também chamado de centrífugo flotação, em solução de sulfato de zinco. Ela é a primeira técnica de flotação utilizada para identificar cistos. Ela também se fundamenta na propriedade de alguns cistos de protozoários, né, e alguns ovos eles flutuarem em contato com uma solução densa de sulfato de zinco. Mas mesmo assim, ela não é recomendada para todos os tipos de pesquisa. Ela é recomendada mais para ovos que não são de trematóides e nematóides, que são mais pesados. Então, recomenda-se a análise da superfície da membrana e também análise do sedimento. Então, você faz análise dos opostos da amostra, o sedimento e a membrana de superfície. Então, como que é feita, então, a execução da técnica de Faust? Você vai colocar de 1 a 2 gramas de fezes em frasco, contendo 10 ml de água corrente. Você vai homogeneizar com um bastão de vidro, com bastão de madeira. Pessoal, vamos dar uma pausa rapidinho, que eu tenho que resolver um probleminha aqui rapidinho. Tudo tranquilo? Pode ser? Tudo bem, professor, beleza. Tá, eu vou dar um intervalozinho de 15 minutos e já a gente volta. Tá bom? Beleza. Até mais.
Então vamos lá, pessoal, vamos retornar para a nossa aula. Desculpa eu ter que ter dado intervalo antes, que eu tive que resolver um probleminha aqui com a coordenadora. Mas, retornando aí à nossa aula. Estávamos falando sobre técnicas de flotação pelo método de Faust. Então, como que é executada a técnica do método de Faust? Você vai colocar de 1 a 2 gramas de material fecal, né, em um frasco que já apresente 10 ml de água, né, homogeneizar essa amostra fecal. Depois, filtrar a suspensão e recolher esse filtrado em um tubo de 15 ml, tá errado aí, né? Tudo é tubo, com fundo redondo. Então, um tubo de ensaio. Depois você vai adicionar água até completar 2/3 da capacidade desse tubo. Centrifugar esse material a 650 G por minuto. Você vai descartar o sobrenadante, adicionar novamente 1 a 2 ml de água corrente para ressuspender, completar com água corrente até 2/3 do volume, agitar e centrifugar novamente. Então, você vai estar fazendo o quê? Uma lavagem desse material. Você está retirando ali o sobrenadante. Você vai lavar por 4 a 5 vezes, até que o sobrenadante se apresente claro. Então, depois você vai colocar o sobrenadante, descartar, né? E você vai adicionar 1 a 2 ml da solução de sulfato de zinco. E ressuspender esse sedimento nessa solução. Você vai completar, então, novamente, colocando o sulfato de zinco até meio ml abaixo da borda do tubo e centrifugar. Após a centrifugação, com a alça de arame, você vai tocar no centro da membrana formada e transferir várias alçadas para a lâmina. Então, você vai pegar aquela lâmina, aquela alça calibrada, né, para fazer semeadura de bactéria, e você vai, alça de platina, e você vai pegar várias amostras dessa região. E depois você vai fazer pesquisas de ovos, larvas e cistos com esse material ao microscópio. Você pode também utilizar uma alça de arame normal, né, para fazer a coleta desse material também. Então, nós temos a ilustração dessa técnica, né, você vai pegar esse material sobrenadante, você pode sacudir esse material para que ele toque a borda da lamínula, ou você vai pegar com a alça de arame. Então, essa aula nós concluímos, que é a aula de técnicas de coprológicas. Vamos agora falar um pouquinho sobre a entamoebíase e a giardíase, duas doenças parasitárias bem comuns. Então, a entamoeba histolítica, né, o gênero entamoeba, né, a família que engloba esses protozoários, tem 3 gêneros aí de interesse médico. O gênero entamoeba, que engloba aí a entamoeba histolítica e a entamoeba dispa, que apresentam até 4 núcleos. E a entamoeba coli, que apresentam de 5 a 8 núcleos. A entamoeba histolítica, ela causa doenças, né? Ela é um parasita
que pode perfurar o intestino, pode gerar abscessos hepáticos e também pode se deslocar ao teu sistema nervoso central e gerar uma condição grave que pode até causar a morte. Já a entamoeba dispa, ela é morfologicamente idêntica à entamoeba histolítica, porém ela é comensal, ela não causa nenhuma doença. Tá? Mas quando é identificado, a gente sempre fala entamoeba histolítica barra dispa, porque não dá para morfologicamente distinguir essas duas espécies. Só através de técnicas de imunofenotipagem e outras técnicas de identificação mais específica, né? Técnicas genéticas e tudo mais. Mas só com o microscópio a gente coloca lá entamoeba histolítica barra dispa e faz o tratamento como se fosse histolítica. Já a entamoeba coli é uma comensal, né? Ela apresenta de 5 a 8 núcleos e a presença dela não indica, né? Não gera nenhum problema. Mas é sempre bom você descrever no laudo, porque um paciente que está contaminado com entamoeba coli quer dizer que ele não tem hábitos higiênicos tão adequados. Então, a contaminação por entamoeba coli ela deve ser descrita por questões de que possa apresentar também uma outra condição, uma outra patologia decorrente de hábitos alimentares, hábitos higiênicos inadequados. Já o gênero Iodamoeba, nós temos a Iodamoeba bustili, que é também um parasita, né, um protozoário de interesse clínico. E Endolimax nana, né, o gênero Endolimax com a espécie Endolimax nana, que também tem um interesse clínico. Então, qual a importância da amebíase? A amebíase é uma doença de importante problema de saúde pública, porque ela causa a morte em cerca de 100 mil pessoas por ano, em média. Apesar de ser uma doença negligenciada, né, porque é uma doença típica de países pobres, mas ela também pode acometer países ricos, né, países temperados. Então, ela é uma parasitose típica de países temperados, subdesenvolvidos, principalmente de regiões com baixo poder onde as condições higiênico-sanitárias são precárias. Então, a infestação sintomática ou assintomática por entamoeba histolítica, como a gente já falou, causa a morte de até 100 mil pessoas por ano no mundo. Essa entamoeba, ela às vezes é confundida um pouco com a entamoeba coli, que é do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. E a entamoeba coli, ela pode ser identificada no material fecal de duas formas. Ou o trofozoito, que tem um tamanho ali de 20 a 50 micrômetros. O núcleo apresenta uma cromatina grosseira e irregular. E um cariossoma grande e excêntrico, que é essa mancha nuclear no centro. Já a forma de cisto da entamoeba coli apresenta-se em esfera de 15 a 20 micrômetros de tamanho e apresentam de 5 a 8 núcleos, né? Outros 8 corpos cromatóides finos. Já a entamoeba histolítica, ela apresenta um trofozoito, né, que é a forma móvel, de 20 a 40 micrômetros de tamanho. Geralmente tem só um núcleo, e o citoplasma é dividido em duas partes. O ectoplasma, que é a parte mais externa do citoplasma, que geralmente é mais claro, mais fluido, e o endoplasma, que é mais gelatinoso. Eles podem ser encontrados na forma de trofozoito, que é a forma invasiva, é a forma que causa ali a invasão tecidual. E também pode ser encontrada na forma não invasiva, como é representada aí abaixo, mas dá para verificar que essa entamoeba ela tem algumas hemácias no interior, mostrando que elas se alimentam de eritrócitos, de hemácias.
Então, quais são as características morfológicas encontradas na entamoeba histolítica? Primeiro, ela apresenta um núcleo que está aí identificado como a estrutura de número 1. No interior do núcleo, nós temos o cariossoma, que geralmente é excêntrico, né? Ele não fica bem no meio, ele fica um pouquinho mais deslocado para uma das extremidades. A cromatina desse núcleo é irregular, então nós temos ali regiões mais claras e regiões mais escuras do material genético. Então, essa diferença mostra ali uma atividade de síntese proteica de alguns genes que estão ativados. Então, a eucromatina, a região mais desespiralada do DNA, mostra uma alta síntese de proteína, e a região mais condensada mostra inatividade metabólica. Também encontrado o endoplasma, que é o citoplasma mais interno, mais escuro, com consistência mais gelatinosa, e o ectoplasma mais externo. E é justamente esse ectoplasma, como ele é mais fluido, ele é responsável pela formação dos pseudópodes. Esse citoplasma mais fluido, ele se projeta formando pseudópodes, que é como as entamoebas elas se movimentam. Já na forma não invasiva, nós temos aí o núcleo com cromatina justaposta e uniforme, cariossoma central e eritrócitos no interior do citoplasma dessas entamoebas, mostrando uma das formas de obtenção de energia, que é a fagocitose de células vermelhas do hospedeiro. Já a parte do cisto da entamoeba histolística, ela também apresenta algumas características morfológicas bem interessantes. Primeiro é o tamanho, que é o cisto, ele se apresenta em formato esférico oval, com um tamanho que varia de 8 a 20 micrômetros. A quantidade de nucleóides ou núcleos variam de 1 a 4 e se apresentam na cor castanho escura, quando corados com solução de iodo, né? Porque ele tem ali glicogênio como reserva energética, e esse glicogênio se complexa com iodo. A membrana nuclear, ela é mais escura. O cariossoma é pequeno, né, que é aquela estrutura central do núcleo, que fica no centro do núcleo, e ele vai se corar de marrom escuro ou negro. E essa forma, esse cisto, ele fica resistente, ele fica viável por até 20 dias nessa condição. Então, onde que é encontrada a entamoeba histolítica? Onde que ela vive e onde ela se reproduz? Tá? A entamoeba histolítica ela é encontrada no intestino grosso e ocasionalmente pode penetrar a mucosa intestinal e cair na corrente sanguínea e chegar a alguns órgãos importantes, como o fígado e sistema nervoso central. Esses trofozoítos, que é a forma viável, a forma metabolicamente ativa, eles são anaeróbios, eles não dependem de oxigênio, e eles se locomovem por projeção do citoplasma, chamado de pseudópode. Eles ingerem seus alimentos por fagocitose e pinocitose e se dividem, né, se multiplicam por divisão binária. Então, esses cistos, quando são ingeridos pelo hospedeiro, eles vão se deslocar até o intestino delgado, lá onde eles vão sofrer desencistamento, eles vão sair dessa forma encistada, vão se transformar em trofozoítos, que podem permanecer no intestino grosso, na luz do intestino grosso, e quando essas fezes elas vão se desidratando à medida que vão percorrendo o intestino grosso, essas formas trofozoíticas elas vão se encistando, né? À medida que as fezes vão se formando. Se as fezes continuarem diarreicas, né, ricas em líquidos, elas podem apresentar formas de trofozoítos ainda. Esses trofozoítos, eles podem também perfurar a parede do intestino grosso, cair na corrente sanguínea
e parar em órgãos como fígado, pulmão, pele e cérebro. Essa entamoeba histolítica, ela tem um potencial patogênico, né? Um potencial de gerar danos, gerar doenças. Isso vai depender de condições inerentes ao hospedeiro, né? O que vai depender da devastação desse indivíduo são condições que influenciadas pelo próprio hospedeiro e também influenciadas pelo parasita. Então, quais são as condições que o hospedeiro pode apresentar que pode gerar um potencial patogênico maior? A idade do hospedeiro, né? Indivíduos com idade muito precoce ou idade muito avançada, eles tendem a apresentar uma condição mais grave da entamoebise. Indivíduos que têm imunossupressão, né? Indivíduos com uso de glicocorticoides, pacientes com HIV, diabéticos, né, que têm uma imunossupressão, eles apresentam a forma mais grave. Indivíduos com estado nutricional mais deficitário ou alcoólatras também apresentam condições em que a entamoeba histolítica gera um potencial patogênico maior. A flora bacteriana do intestino também vai influenciar a patogenia dessa entamoeba histolítica. Então, determinadas bactérias presentes ou ausentes na flora bacteriana do paciente pode aumentar a virulência desse protozoário. E características do próprio parasita, né? O parasita ele tem uma capacidade de se aderir fortemente com a célula que será lesionada, né? Com as células do intestino, né? Os enterócitos. Então, a amebíase intestinal, ela pode se apresentar numa forma assintomática, que é quando o paciente apresenta esse parasita, mas ele não tem nenhum sintoma decorrente de uma alteração no metabolismo ou na homeostase dos tecidos. Mas essa amebíase, ela pode manifestar sintomas. Isso indica que essa amebíase, ela é mais grave. Essa amebíase com forma assintomática, ela pode gerar colites não disentéricas, ou seja, inflamação no intestino, mas não causa diarreia, ou pode apresentar um quadro diarreico típico de condições mais graves. Então, aqui nós temos a figura de um intestino humano cheio de lesões produzidas pela entamoeba histolítica. Essa entamoeba histolítica, ela também pode gerar danos a tecidos fora do intestino, como, por exemplo, o fígado. Então, alguns indivíduos que apresentam infestações por entamoeba histolítica, essa entamoeba pode perfurar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea e gerar ali uma lesão hepática, que na maioria das vezes, cerca de 80% dos casos, gera uma lesão única, causando um abscesso, né? Destruição do tecido, causando pus, produzindo pus, decorrente da destruição tecidual. E esse pus tem uma coloração marrom pardacenta, que a gente chama de pus chocolate. Que parece, né? Chegando a Páscoa aí, quando forem comer seus ovos de Páscoa, lembre lá do abscesso hepático, que tem tonalidade de chocolate. Então, o paciente que tem amebíase extraintestinal, no caso da amebíase hepática, ele vai apresentar dor abdominal intensa, uma hepatomegalia, um aumento do fígado por conta dessa inflamação, e febre por conta da febre ser um sinal, né, uma manifestação sistêmica de um processo inflamatório. O paciente ele ainda pode apresentar complicações maiores de uma amebíase hepática. Esse cisto pode se romper e gerar uma infecção secundária, causando peritonite, ou essa ameba pode cair na corrente sanguínea e gerar uma disseminação hematogênica, né? Cair na corrente sanguínea e migrar para vários outros tecidos, inclusive o cérebro, que é a forma mais grave.
Só que nós temos exemplo de um paciente com amebíase, um abscesso, a foto está invertida, né, porque o fígado não é do lado esquerdo do paciente, é do lado direito, né, no flanco direito. Aqui é a foto de uma necrópsia do fígado, mostrando aqui esse gigantesco abscesso hepático decorrente da amebíase hepática. Aqui nós temos fotos, apesar de ser preto e branco, mas dá para ver que tem um abscesso único, e esses aqui é um fígado com abscessos múltiplos. Como que é feito, então, o diagnóstico da entamoeba histolítica? Análise de fezes do paciente, não, exame parasitológico de fezes. Se o paciente apresentar fezes diarreicas, provavelmente será visualizado os trofozoítos, e fezes formadas serão visualizados os cistos de entamoeba histolítica. Pode-se utilizar conservantes para a conservação da fezes do paciente, como o SAF, o Chaldin ou o PVA. E também ser feita a coloração fixas, como hematoxilina férrica e tricrômio. Então, o exame laboratorial principal é o exame parasitológico de fezes, onde serão visualizados trofozoítos e cistos, e dependendo do aspecto que a fezes se manifesta, né, se são formadas ou diarreicas, a gente vai ter uma chance de encontrar cistos ou trofozoítos, dependendo de qual tipo. O importante também é fazer coleta de fezes em dias alternados, para ter uma maior eficácia no diagnóstico dessa condição. O diagnóstico imunológico também está cada vez mais empregado para a amebíase extraintestinal, onde se utiliza testes imunológicos, como ELISA, radioimunoensaio, e radioimunofluorescência, para o diagnóstico, para a detecção de anticorpos anti-ameba, né, produzidos contra o protozoário. Então, o indivíduo, quando apresenta amebíase extraintestinal, o teste parasitológico de fezes pode apresentar-se negativo, mas os imunológicos dão positivos. Então, aqui nós temos os trofozoítos de estamoeba histolítica que foram corados pelo tricrômio, né? É uma coloração bem nítida para a identificação, né? Tanto cistos quanto trofozoítos. E aqui uma punção do abscesso hepático, mostrando ali aquele abscesso em tom de chocolate. Então, a prevalência da amebíase eu acho que era entamoeba coli histolítica, faltou aqui em cima. Aqui é a diferença de entamoeba histolítica para entamoeba coli. A entamoeba histolítica, apesar de ser a mais grave, ela tem baixa prevalência. A entamoeba coli, que não causa nenhuma doença, ela é comensal, ela tem uma alta prevalência. No exame parasitológico, na verdade, aqui é histolítica e dispa, perdão. Faltou colocar aqui. No exame parasitológico de fezes, você não consegue distinguir uma da outra. Uma das características que você consegue distinguir é se apresentar eritrócitos no interior do trofozoíto, então é uma entamoeba histolítica. Se não apresentar, é a dispa. Elas ficam restritas ao lume intestinal. No caso da entamoeba histolítica, não, elas podem ir para outros tecidos. Mas a entamoeba dista, ela fica assim, retida no intestino. A entamoeba histolítica pode invadir tecidos, pode ser feita a pesquisa com antígeno fecal, que vai dar positivo. E a entamoeba dispa não são encontrados anticorpos, no caso dos testes para identificação da entamoeba histolítica. E vão dar negativo também para a pesquisa de antígeno fecal.
Forma de prevenir a entamoebíase. Cuidados pessoais de educação sanitária e também cuidados com os alimentos. Sempre lavar os alimentos, sempre lavar as mãos, cortar as unhas mais curtas possíveis para evitar depósito subungueal de sujeira. Sempre cozinhar os alimentos, lógico, os que forem consumidos cozidos, né? Ter um bom cozimento do alimento, sempre lavar a casca das frutas, evitar que moscas fiquem em contato com alimentos. E também uma condição de saneamento ambiental, ou saneamento coletivo, né? Construção de fossas ou rede de esgoto canalizada, usar água tratada e ter um controle sanitário dos alimentos a serem ingeridos pela população. O tratamento da entamoebíase é feito com antihelmínticos. Se for uma condição assintomática, se vai utilizar antihelmínticos que vão agir no lume intestinal, como o diloxamida ou furamida, teclosan, clefamida, eles vão destruir os trofosolitos intestinais. Se houver uma condição sintomática, mais a presença de parasitas no intestino, utilizar metronidazol, tinidazol, ornidazol ou nimorazol, nas concentrações de 750 miligramas, 3 vezes ao dia por 10 dias. Esses antihelmínticos, eles lesam o DNA e formam um complexo, né, gerando ruptura das fitas e inviabiliza o parasita, causando a sua morte. Tranquilo, pessoal? De boa? Sim? Tranquilo, professor. Ainda falta falar sobre giardíase, mas está tendo uma obra aqui no apartamento do meu bloco e talvez para vocês não estejam incomodando. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho de furadeira aí, não, né? Estão conseguindo ouvir? Professor, aqui não. Oi? Não, porque eu não tô escutando nadinha, não, mas realmente eu vou sair agora. Como é? Estou escutando zoada nadinha, não, mas eu vou precisar sair agora da aula. Você vai terminar? Como é que vai continuar? Como é que é? Não, eu vou concluir por aqui, porque eu estou com dificuldade de concluir o raciocínio aqui por conta desse barulho do lado. Então, pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? É porque no semestre